Iniciamos encaminhando aí um ofício para a Prefeitura e é uma discussão bastante longa que a gente já tem a respeito dos motivos, pedindo quais são os motivos do plano diretor ainda não ter vindo para essa casa. Eu lembro, a gente pede que venha o quanto antes e sem o pedido do artigo 89, pedindo urgência. Para quê? Para que se tenha tempo de discutir, de debater, coisa que a gente acredita que não foi feito junto com a comunidade afetada, diretamente afetada. Ainda, a respeito do trabalho que fazemos, sem estarmos aqui na Câmara de Vereadores, e aí eu quero um posicionamento da Prefeitura, oficial, solicitando-se a previsão de instalação de equipamentos da prática de calistenia. Calistenia são aqueles equipamentos que antigamente existiam nas praças, as argolas, o físico, enfim, que era o que aqui na praça, na frente da Igreja Matriz. Então, são equipamentos que, hoje em dia, eles são muito mais baratos que, inclusive, as academias ao ar livre e dão muito menos manutenção. Então, não há motivo para que não se comece a instalar esse tipo de equipamento. A respeito, e aí, diria que é tão importante quanto o plano diretor, é a questão do RPPS. RPPS, inclusive, que é o regime de previdência do município de Lajeado, está à votação hoje e eu acredito que não esteja maduro o suficiente para ser votado, para ser discutido. Em que pese que veio para cá o ofício do prefeito de número 541, comentado na última sessão, dizendo que uma das necessidades para a emissão do certificado de regularidade previdenciária é a necessidade de aprovação do projeto da Lei Complementar número 3. Eu até concordo que deve ser uma atribuição necessária para que se tenha a emissão desse certificado. Agora, não que tenhamos que concordar com o texto original vindo para cá, simplesmente como se fosse um rito de passagem. A gente tem que avaliar, tem que ter critério a respeito disso e quanto antes conseguirmos corrigir situações que possam, num futuro, daqui a pouco nem tão distante, gerar prejuízos que seriam muito maiores do que o próprio plano diretor daqui a pouco poderia causar, se mal formulado, é o RPPS. Por quê? Porque a despesa vai acontecer para sempre, é daí para frente. Então, quanto antes conseguirmos resolver, tanto antes melhor. O INSS, eu repito, já falei na outra sessão, já fixou um teto. Na realidade, ele vem diminuindo de 1970 para cá, e hoje nós chegamos a 6 salários mínimos e alguma coisa. No município de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul, em 2016, se colocou a regra do teto e a questão da previdência complementar. Em Porto Alegre, faz alguns dias que foi votada a questão do teto. Aqui em Lajeado, se votarmos a questão do RPPS, do jeito, com os cálculos que estão feitos, o teto é o salário do prefeito, aproximadamente 24 salários mínimos. Então, isso deve ser incluído, sim, no cálculo do que se pretende que a prefeitura venha a pagar ou deixe de pagar. Então, é uma maneira que a gente vê ali de ter mais critério na aprovação, na análise deste projeto de lei. Os funcionários da ICOS era uma empresa terceirizada que prestava o serviço, que veio a ser assumido pela Univates. Muitos desses funcionários, então, acabaram não sendo realocados dentro da Univates, foi feito um processo seletivo pela instituição, e os funcionários da ICOS acabaram sendo demitidos. Pois bem, esses funcionários estão entrando com uma ação de aproximadamente, a estimativa é de R$600 mil que a Prefeitura está respondendo junto. São mais R$600 mil que tem que ser analisado com critério. A gente fez uma reunião no meu gabinete, junto com alguns representantes dos funcionários da ICOS, ex-funcionários da ICOS, na Secretaria da Saúde. Fomos muito bem recebidos pelo secretário Tovar e ontem conseguimos uma reunião com o secretário da Fazenda e também com o jurídico da Prefeitura. Até o final deste mês se tem previsão de que a Prefeitura, isso são informações vindo do jurídico da Prefeitura, que a Prefeitura pretende contratar uma auditoria externa para averiguar se existem valores a serem colocados à disposição da ICOS. Vamos lá. Esses funcionários que acabaram não sendo realocados estão entrando com ações conjuntas, tanto quanto a ICOS, quanto a Prefeitura Municipal. E a gente já tem outras histórias tristes para contar no mesmo sentido. É exemplo da UAMBLA e a gente pode ir adiante com outras situações também.
de maneira a dizer para os senhores vereadores que este assunto da ICOS não terminou. Inclusive, parece-me, vai bastante longe. A gente tem recebido alguns questionamentos a respeito da quantidade de pessoas que estão tomando conta das sinaleiras do município. Não é um assunto novo a ser abordado aqui, já comentamos a respeito disso, a respeito do risco que envolve alguém ser atropelado, já aconteceu no nosso município, a pessoa está lá fazendo algum malabarismo, acabar sendo atropelada, a pessoa inclusive fazendo malabarismo e bebendo, né, com criança do lado, garrafa de cerveja, lata de cerveja, são situações, eu acho que já foi comentado menos de 6 meses atrás aqui, que não é realmente daqui a pouco a imagem que se pretende passar do município de Lajeado. Acho que deve sim ter uma orientação melhor pela parte da Stas, quem sabe, ou enfim, outra situação que se possa ter. Há um projeto de lei a ser votado hoje, está na pauta do dia, é o veto ao projeto de lei número 26, se não me engano, número do projeto, e eu peço aos senhores vereadores o voto para derrubar o veto. A mensagem justificativa do prefeito da emissão do veto, elas foram analisadas hoje pela manhã nas comissões e realmente um dos itens lá que foi colocado como jurisprudência não faz nem de longe menção ao que trata o projeto. Ou seja, daqui a pouco seria até vergonhoso assinar um documento que não diz respeito ao tema tratado, ou não faz alusão análoga ao que se trata. Então, e outras situações também, eu peço desde já aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, o voto para derrubar o veto ao projeto de lei CM número 26. Muito obrigado, senhor presidente.